O título dessa videoaula é Efeitos do molibdênio na produtividade das culturas. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou funcionário da Embrapa à disposição da EPAMIG em Viçosa, Minas Gerais. Vamos começar a abordar o molibdênio falando sobre a lei do mínimo. Essa lei ilustra bem a importância dos nutrientes e dos fatores de crescimento na produtividade das culturas. Essa lei diz o seguinte: a produtividade é limitada pelo nutriente ou fator que se encontra em menor disponibilidade, mesmo que os outros nutrientes ou fatores estejam em quantidade adequada. Veja esse barril do lado direito. Ele é formado por tábuas. Cada uma dessas tábuas é um nutriente ou um fator de crescimento. Se esse barril representasse uma área agrícola, e se todas as tábuas estivessem no mesmo nível e na altura máxima, ele representaria o potencial de produtividade daquela área. Bom, ter todas essas tábuas no mesmo nível, na prática, é difícil de ocorrer. Sempre uma ou algumas tábuas estão no nível mais baixo. Nesse nosso exemplo, a tábua que está no nível mais baixo é o fósforo. Quer dizer, a nossa produtividade está sendo escoada por essa tábua do fósforo. Se nós aplicamos fósforo nessa lavoura, e vamos supor que apliquemos em quantidade adequada, a produtividade ela vai subir. Mas vai subir até quando outro nutriente passa a ser limitante. E no nosso exemplo aqui é o molibdênio. Bom, se nós aplicamos molibdênio, a produtividade vai subir um pouco, mas outro fator ou nutriente passa a limitar a produtividade, no nosso caso aqui a água e o cobre. Bom, na prática do dia a dia, os nutrientes que em geral mais limitam a produtividade no Brasil são nitrogênio, fósforo e potássio. O que nós queremos mostrar nessa palestra é que em determinados solos, em determinadas condições desse solo, para determinadas culturas, o molibdênio também apresenta essa tábua baixa. E uma coisa importante, o custo da adubação com molibdênio é muito inferior ao custo da adubação com nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui nós temos os elementos essenciais nessa coluna das plantas, o símbolo químico desses elementos, a forma em que eles estão disponíveis para serem absorvidos pelas plantas e a concentração média dos nutrientes nas matérias secas da planta. E aqui em milimol por quilo. Então, alguns nutrientes a planta precisa em grande quantidade, por isso eles são chamados macronutrientes. Já outros são necessários em pequenas quantidades, são os micronutrientes. Bom, dentre os macronutrientes, nós temos três, que é o hidrogênio, carbono e oxigênio, que a planta necessita em altíssima quantidade. E esses três nutrientes vão formar a parte orgânica da planta. Já a parte inorgânica é formada com esses 6 macronutrientes. Aqui mais embaixo nós temos a lista de micronutrientes. E a gente nota que o molibdênio é o último dessa lista. Quer dizer, é o que é necessário na planta em menor quantidade. Só para se ter uma ideia, no caso do nitrogênio, a concentração média na matéria seca da planta é de 1000 milimols por quilo, enquanto no caso do molibdênio é de 0,001. Ou seja, para cada átomo de molibdênio, a planta requer 1 milhão de átomos de nitrogênio. E pela lei do mínimo, nós sabemos que ambos os nutrientes, nitrogênio e molibdênio, são essenciais para a planta. Razões da deficiência de micronutrientes atualmente.
Uma das razões são as altas produtividades que têm sido obtidas com algumas culturas. A alta produtividade implica maior demanda por micronutrientes. E vejam bem, quando nós vendemos o nosso produto, os grãos, por exemplo, junto com aqueles grãos, nós exportamos para fora da nossa área de cultivo os micronutrientes. Sobretudo micronutrientes como molibdênio, em que a maior parte do molibdênio que a planta absorve, ela vai para os grãos. Outra razão é o aumento do uso de fertilizantes concentrados. Por eles serem mais baratos, o transporte ser mais barato, ele tem essas vantagens, mas por outro lado, eles têm uma baixa concentração de micronutrientes. Fatores que influenciam a disponibilidade de molibdênio no solo. O fator mais importante é o pH do solo. Vejam nessa figura, em que nós temos aqui no eixo do Y a disponibilidade crescente do micronutriente e aqui no eixo do X o pH do solo. No caso do molibdênio e do cloro, a disponibilidade deles aumenta à medida que nós aumentamos o pH. Então, a disponibilidade de molibdênio ela aumenta 100 vezes a cada unidade de aumento no pH. Quer dizer, quando nós passamos de pH 5 para 6, a disponibilidade de molibdênio aumenta 100 vezes. É diferente, por exemplo, do caso do ferro, cobre, manganês e zinco, que à medida que aumenta o pH, diminui a disponibilidade desses nutrientes. Aqui nós temos uma faixa adequada para a maioria das culturas, essa faixa amarela, que geralmente é entre 6 e 6,5. Nesta faixa, geralmente, nós não temos problemas com deficiência de molibdênio. Porque vejam, o molibdênio ele é fortemente adsorvido aos óxidos de alumínio e ferro. E nessa faixa, vejam que a quantidade de alumínio já começa a decrescer bastante e o mesmo acontece no caso do ferro. Outro fator é a matéria orgânica do solo. Por que a matéria orgânica? Porque o molibdênio ele é complexado com a matéria orgânica. Então, quando ele é complexado, você reduz o molibdênio que é absorvido pelos óxidos de alumínio e ferro. E a consequência disso é que mais molibdênio fica disponível para a planta nesses solos mais ricos em matéria orgânica. Então, quais são as condições que podem ocorrer deficiência de molibdênio na nossa lavoura? A primeira condição é solos com pH abaixo de 5,5. A outra condição são solos arenosos bem drenados, porque nesse tipo de solo pode ocorrer lixiviação desse nutriente. Também em solos pobres em molibdênio, por exemplo, aqueles solos que foram cultivados durante décadas e esse nutriente não foi reposto, ele pode apresentar deficiência de molibdênio. E também depende da semente que nós usamos na nossa lavoura. Como a planta precisa de muito pouco molibdênio, a semente pode ser uma fonte importante. E quando a gente compara sementes, por exemplo, de feijão ou de soja com a semente de tomate, nós sabemos que a semente de feijão e soja são muito maiores do que uma semente de tomate. Então, elas têm muito mais molibdênio no seu interior que uma semente pequenininha de tomate. E também tem uma influência importante o local em que essas sementes foram produzidas. Se elas foram produzidas em um local rico em molibdênio, elas vão ter mais molibdênio na semente. Por vezes, apenas a correção do solo com calcário corrige a deficiência de molibdênio. Agora, em solos pobres em molibdênio, como é o caso da zona da mata de Minas Gerais, apenas calcário não é suficiente. Nós temos que aplicar calcário
e, além disso, fertilizante molíbdico. Toxicidade de molibdênio. Nas plantas, essa toxicidade é muito rara, não é preocupação. A preocupação é mais com os animais, principalmente ruminantes. Porque se o molibdênio na folhagem do capim ou na forragem for maior que 5 mg por quilo, esses animais podem ficar doentes. É uma doença que se denomina molibdenose. Quer dizer, o animal apresenta esses pelos despigmentados e também apresenta diarreia. Por que isso? A causa é que o molibdênio induz deficiência de cobre no animal. Então, uma forma de reverter essa doença é fornecer cobre ao animal, ou então abaixar o pH do solo para diminuir a disponibilidade de molibdênio para a planta. Enzimas que contêm molibdênio. Bom, essas enzimas ocorrem em plantas, animais e na maioria dos micro-organismos. Já foram identificadas mais de 50 enzimas que contêm molibdênio, e no caso das plantas, nós temos 5 enzimas muito úteis. Bom, o molibdênio ele é usado pelas enzimas em reações de redução e oxidação. Então, em cada reação que envolve aí 2 elétrons, o molibdênio, nesse estado de oxidação 4, passa para o estado de oxidação 6, ou vice-versa. Enzimas que contêm molibdênio e são úteis para a planta. Bom, o molibdênio ele precisa ser complexado por cofatores para ganhar atividade catalítica. Quer dizer, o molibdênio sozinho não tem essa atividade catalítica. Então, ele tem que ser complexado por cofatores especiais. No caso da planta, em que nós temos 4 enzimas bem estudadas, que são a redutase do nitrato, a oxidase do sulfito, a oxidase desidrogenase da xantina e a oxidase do aldeído, o molibdênio, inicialmente, ele é complexado por cofatores. Aqui nós damos o nome de moco. Então, esse moco, no caso dessas 2 enzimas em verde, ela tem essa estrutura aqui. E no caso dessa enzima em azul, essa outra estrutura. Então, são no mínimo aí 2 famílias de moco. A diferença básica entre elas está nessa parte aqui da estrutura. Bom, esse moco, então, ele é incorporado num complexo proteico, formando a enzima. Então, veja, uma vez que ele é incorporado à proteína, o moco torna-se parte ativa da molibdoenzima. Bom, na bactéria ou no rizóbio, que ocorre nas raízes de feijão e de soja, nós temos uma outra enzima muito importante para a planta, que é a nitrogenase. Neste caso, também o molibdênio é complexado por cofatores. E aqui ele é ligado a um grupo complexo que envolve ferro e enxofre. Então, forma aqui o FeMoco. A estrutura desse FeMoco é essa aqui, em que nós temos ali no centro o molibdênio, e envolve também ali os átomos de ferro, que estão em cor de rosa, e os átomos de enxofre, que estão em amarelo. Então, esse FeMoco ele é incorporado ao complexo proteico, formando a nitrogenase. Então, vejam, na parte de cima da nitrogenase, nós temos o FeMoco, que é o centro catalítico dessa enzima.